Hierarquia, um conceito muito importante que existe nas obras, para definir e separar cada ser de acordo com o seu nível. E nesse vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês uma escala com base em informações do próprio autor. Sim, vamos ter tabelinha no vídeo. Mas antes disso, deixe o like para me ajudar, se inscreva no canal se não for inscrito e venha fazer parte da Távola Redonda. Sua presença é mais que bem-vinda. Agora, vem comigo, porque hoje o Lupin será polêmico mais uma vez. Pode até passar despercebido, ou até meio camuflado, mas elas estão lá. Sim, existem hierarquias no Nasuverse, que separa as categorias e define o nível de poder de cada ser existente. E essas hierarquias são muitas vezes definidas pelo tipo de ser, ou pelo que ele representa como uma ameaça. Como todos já sabem, existem vários tipos de seres no Nasuverse: espíritos heróicos, bestas, alienígenas, deuses e etc. E por mais que não pareça, devido aos seres superiores estarem em uma categoria diferente, isso dá a eles autoridades que vão além das capacidades daquilo que um espírito heróico, por exemplo, pode alcançar. Como os espíritos divinos, que estão numa categoria completamente diferente e superior aos espíritos heróicos. E por que eu tô falando isso? Exatamente, para mostrar que existe uma hierarquia que separa o nível de autoridade, o que torna impossível, por exemplo, um espírito heróico derrotar um espírito divino pleno sozinho, sem apoio, principalmente se o espírito divino estiver no ápice de seu poder. Pela hierarquia que existe no Nasuverse, espíritos divinos estão acima dos espíritos heróicos, sendo uma de suas habilidades o que é chamado de autoridade, algo que eu já expliquei aqui no canal. Embora alguns servos possuam autoridades, como Gilgamesh, que possui a autoridade de construir nações pela Enuma Elish, a autoridade possuída por espíritos divinos plenos, sendo considerados deuses degradados, está em outro patamar. Eresh, por exemplo, possui a autoridade do mundo dos mortos, o seu submundo. Isso permite que ela materialize o seu submundo onde ela quiser, e mais, consiga manipular as leis de realidade dentro dele, ativando mecanismos de defesa. Tecnicamente, ela se torna invencível dentro dos seus domínios. No caso da Lion King, é afirmado que servos normais não podem fazer frente à sua autoridade, ou seja, espíritos heróicos invocados como servos não têm chance contra ela. Então, eu fiz uma tabela de como ficaria a hierarquia do Nasuverse com base na escala e nos métodos usados pelo autor. Essa tabela que eu vou mostrar ainda não está pronta. É um modelo, mas já está mais ou menos alinhada com as ideias do autor. Já agradeço ao meu amigo Logos, que me ajudou na montagem desse esquema. Essa é a minha escala, com base no que foi dito nas obras e nas entrevistas do Nasu, destacando que eu pretendo colocar os servos Foreigner numa categoria própria, já que eles são considerados seres externos, mas ainda estou avaliando isso. Mas atualmente, esse é o modelo inicial das hierarquias. Se você quiser pausar a tela para ler, fique à vontade. Mas na descrição, eu vou deixar um link para quem quiser baixar, ver ou conferir o meu ranqueamento. Também quero adiantar aqui que essa tabela foi feita para medir o poder por categoria e não por poder individual. Portanto, a posição de cada personagem citado em sua devida categoria não é um ranking. É apenas para definir onde ele está ranqueado em poder de acordo com sua categoria. E já deixo claro, fomos completamente imparciais nas análises. Tudo que está aí é com base em dados retirados de dentro da obra ou dos materiais oficiais. Não são informações retiradas de qualquer lugar. Todos são livres para discordar ou concordar, mas entendo o que eu tô falando aqui. Dito isso, vamos continuar. Bom, então, como vocês podem ver aí, conforme a categoria sobe, o nível de poder sobe junto. Portanto, um aviso aos que fazem scaling. Antes de colocar qualquer espírito heróico acima de deuses ou seres como Ort e Beasts, saiba que existe uma hierarquia. Isso estabelece o nível, poder e autoridade dentro do Nasuverse. E isso deve ser respeitado e jamais extrapolado ou passado em branco. Caso contrário, irá se criar uma completa falta de sinergia em toda a estrutura do verso. As autoridades divinas ou semelhantes nunca serão alcançadas por espíritos heróicos, mesmo aqueles com traços divinos, como Hércules, Gilgamesh, Karna, Aquiles e outros. Autoridades de alto escalão, como a Potniateron, uma habilidade utilizada pela Bibi e as deusas mãe, estão fora do alcance, pois se trata de uma autoridade da deusa mãe primordial original, cujo nome está aí na tela. Eu nem vou tentar falar, porque eu não sei como pronunciar ainda.
Só tô dizendo isso porque sim, as autoridades divinas é algo que não pode ser alcançado por espíritos heróicos. Mesmo o bombom dourado dos fanboy, que alguns tentam pintar como multiversal. E que fique claro isso, é por causa dessas hierarquias que colocam seres como alienígenas, bestas e outros acima dos espíritos heróicos é que existe o sistema de Grand Servants. Começou a fazer sentido agora, não é mesmo? Porque, se os espíritos heróicos, por si só, fossem acima de deuses alienígenas, o sistema de grandes não faria sentido e perderia a sua utilidade real. Basta invocar um top espírito heróico, um Gilgamesh da vida e pronto, tudo resolvido. Mas não é assim que funciona. Contra ameaças que vão além da lógica do mundo e do poder de escala, é necessário um Grand Servant adequado contra essas ameaças. E ainda assim, isso não é uma garantia de que eles vão vencer. A Wolga, que nem estava na sua forma original, capotou 7 grandes Servants. Aí, eu sei que alguns vão dizer, ah, mas foi um sonho. Bom, eu recomendo a ler o jogo de novo, porque não entendeu. Essa informação já foi dita no prólogo do Lost Belt, muito antes do sonho no capítulo 6. Aquele sonho que ela vai ter no capítulo 6, nada mais é que uma memória reprimida desse momento que antecede esse sonho. Porque depois que ela recebe o raio da Excalibur, ela perde as memórias. Mas enfim, vocês mesmos podem conferir isso. É para isso que o sistema de Grand Servants existe, pois o espírito heróico, invocado como grande, ganha um grau a mais no seu Centigraph. Isso permite que ele suba na categoria e alcance, ou se aproxime, de seres de níveis superiores, atingindo poderes iguais ou superiores de quando estavam vivos. Inclusive, essa questão de subir o nível para quando estavam vivos é uma mecânica que faz parte até mesmo de Fate Extra. Para os servos do Rakuno derrotar a Bibi, foi necessário despertar a raiz de origem do servo, para que assim ele pudesse atingir o mesmo nível de verdade dela. Isso está presente em todo o Nasoverse. Espíritos heróicos com Centigraph base não podem enfrentar seres superiores que estão acima deles. E Gilgamesh não é exceção a essa regra, pois ele também teve que subir o seu nível para derrotar a Bibi, confirmando que eles não teriam chance em seus estados normais. Tô falando desse assunto por causa de um comentário aqui no canal. Existe uma teoria que os Grand Servants não têm mais valor na obra, e pior, nem requisitos para serem escolhidos como grandes servos. Isso, por causa da nova mecânica que chegará no Fate Grand Order, onde nós mesmos poderemos escolher os nossos 7 grandes servos. Bom, além de ser uma teoria falaciosa, dizer algo assim é literalmente rasgar tudo que o Naso escreveu sobre grandes servants e jogar no lixo. Como eu já disse aqui no canal, os requisitos para se tornar um grande são 2. Um deles é muito específico e tem a ver com compatibilidade. E o outro é mais geral, pois se trata da classificação que o espírito heróico possui no trono dos heróis. Ou seja, para se tornar um grande servo, apenas aqueles classificados como top servos serão escolhidos pelo planeta. A Counterforce jamais vai escolher uma Mata-Hari, por exemplo, para se tornar um Grand Servant, pois ela não tem qualidades e nenhum fantasma nobre que possa colocá-la no cargo de um grande. Isso é para vocês perceberem que existem níveis, até mesmo, entre os espíritos heróicos. A compatibilidade é um outro fator. Algumas ameaças, como o Ort, requer habilidades muito específicas que apenas alguns heróis possuem, como o tal do conceito de morte, que eu expliquei no vídeo passado, algo que apenas 2 heróis possuem. Quer saber mais sobre isso? Vou deixar no card. Bom, em relação a essa nova mecânica que vai chegar para a gente, não invalida os requisitos e nem a importância dos grandes servos. Muito pelo contrário, só mostra que os servos normais estão abaixo, pois se eles fossem iguais, não haveria necessidade dessa nova mecânica. Isso pode ser um indício de que provavelmente as ameaças que vamos enfrentar a partir de agora serão muito mais complicadas. Então, não cometa o erro de escolher uma Mata-Hari para ser o seu grande servo. Acho que ninguém aqui vai cometer esse tipo de erro. Normalmente, escolheremos os nossos melhores. Já tenho minhas esposinhas preparadas, porque o Lupin pertence ao ciclo arturiano. O restante, eu ainda vou pensar bem e farei isso com cuidado. Mas pelo que eu li e venho analisando, esse sistema novo não vai afetar a lore diretamente. É um recurso mais voltado para gameplay. Mas mesmo que eu esteja errado e afete a lore de Fate Grand Order, lembre-se, esse mundo tem regras próprias, assim como Fate Extra. Portanto, essas regras não afetam as regras do canon principal.
Os servos invocados pela Caldeia vêm do sistema Fate, eu já falei isso aqui no canal. Eles não são invocados pela Counter Force ou direto do trono dos heróis. E assim como ninguém é maluco de colocar essa bela gasosa como grande, a Counter Force também não é maluca para fazer isso. Exatamente por causa das duas regras que eu falei para vocês agora há pouco. Então, eu já deixo uma dica para quem é do JP e já preparando os jogadores do NA. Saibam escolher seus grandes servants. Não coloque qualquer servo nessa mecânica, porque a gente não sabe o que iremos enfrentar lá para frente. Eu nunca pensei que um dia daria dicas de gameplay, mas enfim, chegamos a esse nível. Mas, é meio óbvio que esse novo recurso não é para ser usado em qualquer um. Usem com sabedoria, porque após ser usado, não tem como voltar atrás. Não tem como desfazer, ok? Podem ficar tranquilos, os grandes servos não perderam o seu valor e nem os requisitos necessários. A diferença está apenas para estes servos, invocados pela Caldeia através do sistema Fate, pois quem irá selecionar os grandes somos nós, Fujimaros e Budakos, e não o planeta. Bom, por enquanto, é isso que eu queria passar para vocês. Ainda vamos falar muito mais sobre as hierarquias, e vocês vão entender muita coisa daqui pra frente. Então se inscreve aí, e manda esse vídeo para aquele seu amiguinho que adora me xingar. É bom que ele irá acordar com duas rombominha batendo no telhado. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se tiver dúvidas, sugestões de vídeos e de obras, deixe nos comentários que eu vou estar lendo. E se você deseja aprender a desenhar, ou já sabe, e quer aprimorar, para se tornar um grande artista, no primeiro comentário fixado, tem um curso que vai te ajudar a alcançar, seja lá qual for o seu objetivo. Então, dê uma olhada no primeiro comentário, e permita a chance para si mesmo, de realizar o que você almeja. Agora, eu me despeço agradecendo a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos os grandes servos que enviaram esse vídeo para seus amigos. Até o nosso próximo vídeo. Balança o sino de Avalon. E tamo junto!